Nesta aula, eu vou abordar 3 tópicos de direito administrativo de que é certeza cair na tua prova da PEMERG no dia 27 de agosto, da forma mais bisurada possível para você acertar as questões de prova. Se liga no vídeo. Fala concurseira, eu espero que você esteja estudando e hoje nós vamos abordar uma aula de direito administrativo. Na prova de vocês terão 10 questões, e junto com o direito administrativo também vai ter legislação aplicada à PEMERG, então vamos supor aí que serão 5 questões de direito administrativo. Dos tópicos que eu analisei do edital de vocês, os mais importantes sem dúvidas é o quê? Que eu separei aqui inclusive para dar aula. Os princípios da administração pública, a organização da administração pública e os atos administrativos. Não estou dizendo que não é para vocês estudarem os demais tópicos de direito administrativo. Agora eu vou dar ênfase porque eu acho sim que é mais importante. Não tem uma prova de concurso público que aborde a matéria de direito administrativo que não caia esses tópicos. Então é importante a gente dar uma ênfase porque já estamos aí a menos de um mês da data da prova. Então a aula vai funcionar da seguinte forma, metodologia. Primeiro eu vou explicar o conteúdo, logo em seguida eu faço 2 questões para fixar o conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Eu já estou indo direto ao ponto. Essa aula aqui eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu acredito que ela vai ficar um pouco extensa, né? Porque eu realmente quero tirar a dúvida de vocês. Mas antes da gente começar a aula, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, que é a tua forma de agradecer o conteúdo bacana, gratuito, que eu estou entregando aqui para vocês e também para ajudar a gente aqui do canal a bater a 10 mil inscritos até o final do ano. Beleza? Mas bora começar a aula sem enrolação. Vamos lá, eu vou mudar aqui a tela para começar a aula. Eu vou começar essa aula falando dos princípios da administração pública. Aqui estão os princípios expressos na Constituição Federal, lá no caput do artigo 37. Tem um mnemônico para você decorar, que é o LIMP, que seria a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. A questão ela pode simplesmente abordar quais seriam esses princípios expressos na Constituição Federal. Isso seria uma questão dada, você não pode se dar o luxo de errar esse tipo de questão. Mas a banca pode ser um pouco mais profunda e cobrar o que é que seria, o que é que significa aí cada princípio desse. Então vamos lá. O princípio da legalidade, basicamente, é o seguinte. Ao agente, a administração pública ela só pode fazer o que a lei permite. Diferentemente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Se a lei não proibir, o particular pode fazer. A administração pública não, só pode fazer o que a lei permite. Então, o que é que seria uma legalidade vinculada? É muito simples, é que não tem margem de escolha, você tem que fazer estritamente o que está na lei. Se a lei diz que em determinada situação você tem que aplicar multa de tanto, você tem que aplicar multa de tanto, não tem margem de escolha, de conveniência. Diferentemente da legalidade discricionária, que o agente público que estiver atuando em nome da administração pública naquele momento, ele tem uma certa margem de discricionariedade, o que seria mais conveniente. Não confunda discricionariedade com arbitrariedade, tá? Não tem nada a ver. Ele ainda tem que se ater à lei. Apenas ele pode ter uma margem de escolha. Por exemplo, digamos que a vigilância sanitária vai fazer uma visita, né, um controle em algum determinado mercantil, por exemplo, e ele encontra um alimento vencido. Então, o agente público, naquele momento que encontrou o alimento vencido, ele teria uma certa discricionariedade de aplicar, digamos, uma multa de tanto, ou outra multa maior, ou ele poderia aplicar uma suspensão de tantos dias. Ele vai se ater à lei, só que ele teria uma margem de segurança e uma margem de conveniência para aplicar essa sanção ao estabelecimento que estava com o alimento vencido, tá? Seria um exemplo de legalidade discricionária. Agora a gente vai para o princípio da impessoalidade. Pessoal, isso daqui é muito tranquilo. O que é que seria? É a imparcialidade. É a não autopromoção. Você tem que visar o interesse público. O gestor público, naquele momento, a máquina pública não é dele. Ele está apenas gerindo naquele momento a máquina pública. Ou você, que for funcionário público, naquele momento você está representando o interesse público, não é o seu interesse pessoal. Então, por exemplo, um governador, ele não pode se autopromover e colocar um banner. Eu construí tantas pontes, eu construí tantos hospitais, eu construí. Não foi ele, foi a máquina pública. Naquele momento ele era apenas o gestor. Então sempre tem que pensar no interesse público. Já o princípio da moralidade nada mais é do que os bons costumes, a ética, a honestidade, a boa-fé. É o equilíbrio, pessoal, entre a legalidade e a finalidade. Muitas vezes, quando vocês estiverem trabalhando no serviço público, vocês vão ver que muitas das coisas tá legal, está na lei, mas não seria ali moral.
tá? Então, não necessariamente algo que está legalmente na lei seria moral, mas você tem que se ater à moralidade, os bons costumes, é a ética, nada mais do que a ética. E um exemplo que pode cair na questão de vocês sobre moralidade é a súmula vinculante do STF, número 13, que vai falar da vedação ao nepotismo, que antigamente, né, ali por volta de 1900 e pouco, existia muito isso, que o governador, por exemplo, que estivesse no comando naquele momento, ele colocava todos os funcionários da família dele, entendeu? Na máquina pública. Isso não existe mais, isso hoje já é proibido, né? Você não pode colocar alguém na máquina pública só porque é da sua família, entendeu? E a publicidade nada mais é que o governo, ele tem que prestar contas pra gente, pra sociedade, entendeu? Então nós temos o direito como sociedade, a máquina pública trabalha para o interesse público de saber o que é que está acontecendo, com que estão gastando o dinheiro da máquina pública. O governo do estado do Ceará, por exemplo, aqui onde eu moro, gastou tantos esse mês ou esse semestre com alimentação nas escolas, com segurança pública, qual é o salário dos servidores, entendeu? Então é por isso que a gente tem acesso aos salários dos servidores públicos lá no portal da transparência de qualquer estado ou federal. Nós, cidadãos, temos acesso. Então, basicamente, publicidade é isso, é muito tranquilo. Divulga coisa pública, salvo quando tiver uma intimidade, segurança pública ou atos rotineiros, porque você não precisa saber quando o servidor bate o ponto ou não, entendeu? Ato rotineiro é isso, é o servidor, sei lá, registrou o ponto dele naquele dia, você não precisa saber, só coisas importantes, né? E um exemplo de que não teria publicidade seria um caso de abuso de menor, onde é resguardado tanto a vítima como o agressor. Você não tem acesso a esses nomes, né? Apenas as letras iniciais no processo, no fórum. E o princípio da eficiência nada mais é do que exigir resultados da máquina pública. Antigamente, a máquina pública, o servidor público era conhecido por aquele preguiçoso que não fazia nada, tudo muito demorado, né? Ganha dinheiro às custas do governo sem fazer nada. Por isso que hoje em dia existe esse princípio da eficiência, que ele foi incluído em 98 por uma emenda constitucional. Antigamente era P mudo, não tinha eficiência. Hoje já tem a eficiência, porque o servidor público ele tem que produzir, né? Ele tem que produzir, não só ficar ali batendo ponto e sem trabalhar. Não existe mais isso. A máquina pública hoje, todos os servidores trabalham, exige resultados, exige metas. E aqui vocês podem ver que também tem os princípios implícitos. Porém, nesta aula nós não vamos abordar esse tema dos princípios implícitos. Daí você pode se perguntar de onde eu estou tirando esse material. Isso aqui é o Resumex, pessoal, que eu mesma elaborei, que eu venho divulgando aí nos vídeos para vocês, das matérias específicas. Por isso que eu digo, o Resumex, ele é um material objetivo, compilado para você acertar questões de prova. Você vai ver que com isso daqui que eu te falei, você já vai acertar praticamente todas as questões que cair de princípios da administração pública expressos. Então o Resumex é isso, é objetivo. Quem tiver interesse em estar adquirindo o Resumex, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o material está muito fora da curva. É desse jeito aqui, pessoal, para você bater o olho e acertar questão de prova. É o Resumex das matérias específicas, beleza? Quem tiver interesse, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Agora eu vou falar, a gente vai pular para o tópico de organização administrativa. Esse tópico de organização da administração pública, ele não cai em prova de concurso público. Ele simplesmente despenca. Não existe uma prova de concurso público que cobre direito administrativo, que não tenha pelo menos uma questão de organização da administração pública. Então é o seguinte, eu vou tentar ser o mais objetiva possível para a aula não ficar muito extensa, porque a gente ainda vai resolver questões. Vamos lá. Organização da administração pública. A administração pública, você pode dividir ela basicamente em administração pública direta ou a administração pública indireta. Aí o que seria cada uma? A administração pública direta seria a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que as questões podem abordar também como entes políticos ou administração pública concentrada. Esses entes, eles possuem todo tipo de autonomia. É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas isso daqui você estuda mais em direito constitucional. Aqui na matéria de direito administrativo, a gente cai mais em administração pública descentralizada, que existem dois tipos também. A administração pública descentralizada indireta ou a administração pública descentralizada por delegação. A indireta é quando a administração pública centralizada cria
uma administração pública indireta? Pode parecer meio confuso, só que é como se ela estivesse delegando, é como se ela estivesse tirando um braço e colocando na administração pública indireta, para ela não ficar tão saturada, porque hoje a administração pública ela não é mais concentrada, ela tenta o máximo que puder delegar as atividades, entendeu? Então é como se criassem uma entidade administrativa só para resolver tais quesitos. Por exemplo, Detran. Detran é uma autarquia. Detran é da administração pública indireta, por outorga, ou também você pode encontrar nas questões administração descentralizada por meio de lei, porque vai transferir a titularidade e não apenas a execução. Então, quando é que a administração pública direta cria a administração pública indireta? É quando ela cria uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Isso daqui é taxativo, não existe outra hipótese, beleza? Aqui vai transferir a titularidade. Isso daqui é decoreba, pessoal. É só você colocar na cabeça. Administração pública direta, União, Estados, DF, municípios. Ponto, acabou-se. Administração pública descentralizada ou indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. E a administração pública descentralizada por delegação. É o seguinte, aqui a administração pública direta, ou seja, a União, Estados, municípios e o Distrito Federal, vai transferir apenas a execução do serviço, é temporário. Pode vir também na prova como administração pública descentralizada por cooperação, colaboradores, de direito privado, tá? E vocês vão ver que são as concessionárias, permissionárias, autorizatárias, vai precisar de uma licitação. E também é interessante destacar que nós vimos que a administração pública centralizada ou direta são chamados entes políticos. Já a administração pública descentralizada indireta, que é a por outorga, são chamados de entidades administrativas, tá? Então guarda, entidade é quando ocorre uma descentralização. Isso daqui é questão de prova. Entidade é quando ocorre uma descentralização. Criação de órgãos, aí já é outro tópico, é quando ocorre uma desconcentração. Isso daqui pode ter certeza que vai cair na sua prova. Agora, eu deixei aqui para vocês também exemplos do que seriam, né? Autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista, beleza? Agora a gente já vai para outro tópico que nós vamos entrar mais especificamente na administração pública descentralizada ou indireta, na autarquia. Isso daqui despenca em prova, então a gente vai para lá. Pronto, agora nós vamos abordar a autarquia mais precisamente, que faz parte da administração pública indireta ou descentralizada. O que seria uma autarquia? Como é que se cria uma autarquia? Ela precisa de uma lei específica para ser criada. Tanto para ser criada como para ser extinta. Tem de ter essa lei específica. Não pode existir uma autarquia sem essa lei específica. Uma autarquia é de direito público, ou seja, ela não visa só o lucro. É de interesse público. Obviamente pode ter lucro. Por exemplo, né, o Detran, que faz cobrança de multas, né, por exemplo, mas não visa o lucro. Visa o interesse público. É uma prestação de serviço público e quando o servidor entra é por regime estatutário, ou seja, é um concurso público, não é um processo seletivo, tá? Para você fazer parte, para você poder trabalhar numa autarquia. Eu quero que vocês guardem esse tópico aqui, essa informação das agências reguladoras. Todas as agências reguladoras são autarquias especiais. E a autarquia já tem de existir antes. Por exemplo, já existe uma autarquia, daí você quer, na verdade o governo quer, aquela autarquia ela quer mais autonomia, entendeu? Para ela ter uma maior autonomia, ela vai e se transforma numa agência reguladora. E o que seria isso? É para fiscalizar o serviço prestado pelo particular. Não sei se vocês vão lembrar, né, mas a Telemar, ela era pública, né? Era uma empresa de telefonia pública. Daí ela foi privatizada. Agora ela já não é mais uma empresa pública, ela é uma empresa privada. Aí o que aconteceu? Foi criada a Anatel para fiscalizar a Telemar, para fiscalizar as agências telefônicas, entendeu? Então, um exemplo de agência reguladora seria a Anatel, a ANP, que fiscaliza o petróleo, porque o petróleo, na verdade, a Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista, né? Então tem tanto capital público como capital privado. Se vocês tiverem tendo alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou
fortalecer, que eu vou tirar essa dúvida de vocês, beleza? Mas eu preciso que vocês gravem. A agência reguladora, todas são autarquias especiais e ela vai fiscalizar um serviço prestado pelo particular. Serviço muito importante, não é qualquer coisa, né? Agência telefônica, por exemplo, tá? E vamos lá. Agora a gente já vai para o outro tópico. Pessoal, por que eu não estou explicando todo o conteúdo que eu tenho no Resumex de Direito Administrativo? Porque senão eu precisaria de umas 4, 5 horas, entendeu? Então eu estou apostando em alguns tópicos. Se vocês tiverem interesse em outros tipos de conteúdo, em outros tipos de aula, pode deixar nos comentários que eu faço para vocês, beleza? Aqui eu estou fazendo uma aposta de Direito Administrativo, do que é que pode vir cobrando, do que é que eu acredito fielmente que vai vir cobrando aí na prova no dia 27 de agosto. Agora a gente vai pular para atos administrativos, beleza? Para a gente falar de atos administrativos, primeiro eu preciso explicar para você o que é que seria um ato administrativo. É toda manifestação unilateral, ou seja, só parte essa manifestação da administração pública, que visa criar, transferir, extinguir, modificar direitos e obrigações. Ato administrativo, congela essa informação, porque pode cair exatamente isso na tua prova, é toda manifestação unilateral da administração pública, beleza? Agora a gente vai para os tópicos que eu estou apostando que vai cair na prova de vocês. Outra aposta que eu trago para vocês para a prova da PEMERG em Direito Administrativo são os atos administrativos, mais especificamente os atributos ou características do ato administrativo. Daí você vai decorar o mnemônico PAT, que é o seguinte: P de presunção de legitimidade e veracidade relativa, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Essas são as características do ato administrativo. Presunção de legitimidade e veracidade relativa. É o seguinte: o poder público é o correto até que se prove o contrário, pois se presume que ele age baseado na lei. Então, se ele está agindo baseado na lei, é porque ele está correto. Por isso que quando chega uma multa na sua casa, é você que tem que ir atrás de provar se você está certo ou não. É você que vai atrás, não é a administração pública que vai atrás. Ela manda a multa e você paga, entendeu? E por que é veracidade relativa? Porque são presunções juris tanto, ou seja, admite prova em contrário, graças a Deus. Né? Você pode aí gerar uma prova em contrário de que a administração pública estava errada, entendeu? Ah, chegou uma multa na minha casa porque eu não estava com capacete. Aí você vai atrás da câmera e prova que estava com capacete. É você que tem que ir atrás. Admite prova em contrário. Autoexecutoriedade é simples. A administração pública ela pode agir sem ter que pedir autorização ao Poder Judiciário. Exemplo, um servidor vai aplicar uma multa a um estabelecimento, ele não tem que pedir ao judiciário, ele vai e aplica. Entendeu? E tipicidade é porque tem que estar previsto em lei. Na administração pública, ela só pode agir conforme está previsto em lei. Está ligado ao princípio da legalidade, só que você não pode confundir, porque princípio da legalidade. A tipicidade não é um princípio, ela é uma característica, ela é um atributo do ato administrativo. E a imperatividade, que a administração pública ela pode impor obrigações ao administrado sem necessidade de concordância, entendeu? Então vai chegar uma multa na sua casa, se você concorda ou não com ela, você vai ter que pagar. A não ser que você prove o contrário, que você estava correto e a administração pública é que estava errada. Aí por que eu coloquei salvo atos negociais ou enunciativos? Porque atos negociais ou enunciativos não precisam do atributo de imperatividade. Porque vocês vão ver aqui, ó, que nem todo ato administrativo possui os atributos de autoexecutoriedade e imperatividade. Um ato negocial não precisa a administração pública impor nada. Porque ato negocial, a administração pública vai estar atuando em pé de igualdade com o particular. Eles vão ter de fazer um acordo. Atos enunciativos é um atestado, que você coloca um atestado médico, uma certidão. Entendeu? Não precisa dessa imperatividade, não precisa dessa autoexecutoriedade. Está apenas atestando, enunciando algo. Outro tópico que não cai em prova, apenas despenca: desfazimento dos atos administrativos. Os 4 mais importantes: anulação, revogação, convalidação e cassação. Vamos lá que eu vou explicar aqui e dar o bizu de cada um desses elementos, né? Desse desfazimento dos atos. Anulação, ele vai acontecer quando o ato ele já nasceu ilegal. Então, se um ato administrativo ele já nasce ilegal, o que cabe ali não é uma revogação, nenhuma cassação, nenhuma convalidação. O que cabe é uma anulação, entendeu? Por exemplo, eu sou servidor de um tribunal de justiça, eu não tenho competência para aplicar uma multa de trânsito e eu fui e apliquei uma multa de trânsito, entendeu? Ah, a partir de agora esse carro está multado, pá. Isso é ilegal,
entendeu? Então esse ato ele tem que ser nulo. A anulação ela vai recair sobre os atos vinculados e discricionário e tem efeito ex tunc, ou seja, retroage a qualquer tempo. Aquele ato ele é ilegal, por isso que retroage, porque ele já nasceu viciado, já nasceu ilegal. Salvo, não vai retroagir para não prejudicar terceiros de boa fé no prazo de 5 anos, beleza? É exatamente isso que cai nas provas. Por isso que o Resumex é bisurado, filho. Você vai ver que você vai pegar uma questão, olha, caramba, isso daqui estava no Resumex. É bisurado. A revogação é o seguinte, ela vai recair sobre os atos discricionários, porque aqui na revogação o ato ele não nasceu ilegal, muito pelo contrário. O ato ele nasceu legal, apenas ele durante o tempo ele se tornou inconveniente, desnecessário. Por isso que ele é ex nunc, ele não vai retroagir, porque ele nasceu legal. Ele não é contra a lei, ele tá legal, apenas não é mais conveniente para a administração pública, daí ela vai e revoga aquele ato. É a perca do interesse público, é a inconveniência, é inoportuno, né? Só quem pode fazer, em regra, a revogação é a administração pública, pelo princípio da autotutela. Aí você já começou a embaralhar tudo. Nada, pelo amor de Deus, que princípio é esse que tu não disse? O princípio da autotutela, ele não está expresso na Constituição Federal. Ele é um princípio implícito. Basicamente diz o seguinte, que a administração pública ela pode controlar seus próprios atos. Ela é responsável pelos seus próprios atos. Então ela pode revogar, ela pode anular, ela pode convalidar. Ela é responsável, ela se auto-administra, ponto. Esse é, acho que a palavra-chave, ela se auto-administra. Já a anulação ela pode ser feita tanto pelo Poder Judiciário como pela administração pública. Porém, a administração pública pode anular o ato por conta própria. Ah, eu quero anular, eu vou anular, né? Porque tá ilegal. Já o Poder Judiciário não, ele tem que ser provocado. Ele não pode, por conta própria, anular um ato da administração pública. Alguém tem que ir lá e falar, ó, a administração pública fez isso que tá ilegal, anula esse ato. Tem que ser provocado. Já agora a convalidação é o seguinte, o ato ele nasce ilegal, porém durante o meio do caminho ele se tornou legal. Aqui você pode ficar com uma pulga atrás da orelha. É o seguinte, cuidado, preste atenção que é para você não se confundir. Convalidação, o ato ele nasceu ilegal, porém o vício ele não é determinante. O vício ele pode ser na competência ou na forma. O vício ele vai ser insanável, ou seja, ele não pode ser sanável, quando o vício ele é na finalidade, ele é no motivo. Quando o vício ele for na competência, ele pode ser convalidado. A Nádia me embaralhou agora, eu não consegui entender. Vamos lá. Então, digamos que você já seja um servidor da PEMERG e quem tinha a atribuição, quem tinha o direito de te dar férias é o teu comandante geral da tua unidade. Só que por algum motivo, no dia que você ia tirar férias, no dia que ia ser aprovada as tuas férias, ele estava viajando, ou ele estava de licença, ou ele colocou um atestado que ele não pôde fazer isso. Então, digamos que tenha vindo aí um oficial, naquele dia que estava, não no lugar dele, mas que estava ali naquele momento, e ele foi e assinou as tuas férias. Estou dando um exemplo aqui superficial, que é só para você entender. Então, quem tinha a atribuição de te dar as férias era o comandante-geral da unidade. Só que quem te deu naquele momento, porque ele não estava, foi um oficial que estava ali de plantão. Ele foi e carimbou as tuas férias. Pá. Mas você realmente tinha o direito de tirar férias. Apenas quem te concedeu as férias não era competente. Então o comandante-geral, quando ele voltar para o serviço, ele vai ver aquilo. Vixe, você não era competente para conceder as férias do servidor X, do soldado X. Mas, como ele realmente tinha direito, então o fim ainda é um interesse público, ele realmente tinha esse direito, eu vou convalidar o seu ato. É isso. O ato ele nasceu ilegal, por exemplo, no vício na competência. Quem era competente para dar as férias era um e quem deu foi outro. Daí, o superior, comandante-geral, que era competente para aplicar as férias, ele foi e convalidou o ato. Basicamente é isso. Daí, o ato se tornou legal, entendeu? Então, por isso que o ato nasce ilegal e ele se torna legal, beleza? A convalidação ela vai recair nos atos anuláveis, ou seja, os atos sanáveis, dá para corrigir, porque o fim ainda é o interesse público, não foi de interesse pessoal. E vai ter a correção do ato ilegal com a manutenção dos efeitos produzidos. Ou seja, o comandante-geral foi, carimbou a convalidação, ratificou as férias do servidor e manteve as férias dele. Ele não teve que voltar a trabalhar porque realmente ele tinha direito àquelas férias, entendeu? Resumindo,
O servidor ele tinha direito às férias. Apenas quem concedeu as férias a ele naquele momento, naquele dia, não era competente para tal. Daí o comandante foi e ratificou. Basicamente é isso. E é um efeito ex tunc que vai retroagir. Por que retroage? Porque o ato nasceu ilegal. Toda vida que o ato nasce ilegal, ele tem de retroagir. Já a cassação é diferente. Porque o ato ele já nasce legal. Aqui o exemplo é muito interessante. Aqui o ato nasce legal e depois se torna ilegal. Isso daqui é muito interessante para você colocar na cabeça. Anulação. O ato nasce ilegal e morre ilegal. Revogação. O ato nasce legal e morre ilegal. Convalidação. O ato nasce ilegal e morre legal. E na cassação, o ato nasce legal e morre ilegal. É o seguinte, digamos que você foi e tirou a carteira de trânsito e você pegou várias multas e perdeu o direito de ter a carteira de trânsito por excesso de pontos na carteira. O ato da administração pública ele foi legal, você tinha o direito de ter a carteira de trânsito, mas depois a sua carteira ela foi o quê? Cassada. É exatamente isso, beleza? E aqui o efeito é ex nunc, não retroage, porque primeiro você tinha realmente o direito de ter uma carteira de motorista. Você tinha direito a pilotar um veículo. Agora você não tem mais, por imprudência, né? Você perdeu, foi cassada a tua licença de trânsito. Só a administração pública pode fazer a cassação, ou seja, o Poder Judiciário, mesmo que provocado, não pode promover a cassação. É a perda do direito de dirigir por excesso de multas, por exemplo, que eu falei para vocês. Então, eu já dei os tópicos que eu queria dar para vocês aqui de aula, né, a priori, para a gente poder resolver 6 questões que eu separei, 2 de cada tópico. Vocês vão ver que vai ficar supimpa. Depois de você ter acesso ao material do Resumex, as questões que você pega para resolver, você vê, meu Deus, tranquilo de resolver. Você vai ver. Agora nós vamos para as resoluções das questões. Eu separei 6 questões da banca IBAD, que é a banca do concurso de vocês, questões de 2023, atualizadíssimas. Vamos lá, primeira questão. Qual é o princípio que garante a transparência na administração pública? Aqui já dá para você matar essa questão. Tranquilo demais. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, o poder pertence ao povo, a nós. Assim, não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informações por parte do poder público. É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizarem dados e informações a fim de honrar a prestação de contas para a sociedade. O sigilo é exceção para casos de segurança nacional ou outros motivos previstos em lei. Aí vai falar o número da lei de acesso à informação, né, que é a partir dessa lei que a gente tem acesso aos contra-cheques, na verdade não seria contra-cheques, aos salários dos servidores públicos no portal da transparência. É o seguinte, essa questão ela tá falando de qual princípio? Cara, essa questão é tranquila, é uma questão dada, você tem que acertar essa questão. Letra D, princípio da publicidade. O começo da questão já matou. O princípio que garante a transparência na administração pública é o princípio da tipicidade. É o seguinte, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem esse material de questões junto com o gabarito comentado, beleza? Eu vou deixar gratuitamente para vocês o link dessas questões junto com o gabarito comentado de cada questão bonitinho, que é para você tirar todas as suas dúvidas. A segunda questão, assinale a alternativa correta a respeito do princípio da moralidade da administração pública. Vamos lá. Vou falar cada item, quais são os princípios aqui para vocês. Já é um conceito para vocês usarem aí, guardar, congelar no cérebro. Letra A. Em sua essência, diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo imparcial. Falou de imparcialidade, você já tem que girar a chave e já saber qual é a resposta. Perante terceiros, não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas, mas sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos. Qual é esse item? Qual é o princípio desse item? É o princípio da impessoalidade, beleza? Imparcialidade está ligado à impessoalidade. Então não é o correto. Letra B. Esse princípio evita que a administração pública se distancie da moral. Olha aí. E obriga que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas também pela boa-fé, lealdade, probidade, certinho, princípio da moralidade. Letra C. Diz respeito à divulgação oficial do ato para conhecimento público. Qual é esse princípio, pessoal? Publicidade. Entendeu? Isso aqui você tem que arregaçar essas questões. Letra D. Significa que a administração pública está sujeita aos princípios legais, ou seja, às leis, às normas. Princípio da legalidade, não tem mais nem o que falar. Vamos entrar agora nas questões de organização da administração pública.
Isso aqui vai cair na prova de vocês, tem nem perigo, pode ter certeza. A descentralização e a desconcentração na administração pública são ações que objetivam agilizar a prestação de serviços. Que tipo de descentralização da administração pública se dá por colaboração? Isso daqui está printado lá no Resumex que eu deixei para vocês. Quais são os tipos de administração pública? Administração pública direta, que são os entes políticos, e a administração pública indireta, que tem a por outorga e a por delegação. Aqui ele está falando de qual tipo de descentralização. Que tipo de descentralização da administração pública se dá por colaboração? Ou seja, em que a transferência de serviço se dá por conta ou ato unilateral. Já dá para matar essa questão? Descentralização por colaboração. Isso daqui é a descentralização por delegação. Por outorga é a primeira, mediante lei. O que se dá por contrato é a delegação. Beleza? Então, bora para a quarta questão. Lembrando que eu vou deixar para vocês o gabarito comentado na descrição do vídeo bonitinho, para vocês baixarem gratuitamente. Quarta questão. Quem acertar essa quarta questão tá na frente aí de uma porrada de gente, viu? Porque não é todo mundo que acerta questões sobre agências reguladoras. Normalmente as pessoas ficam ali no superficial, né, do conteúdo. Vamos lá. Marcar verdadeiro ou falso. As autarquias podem ser federais, estaduais, distritais e municipais, interestaduais ou intermunicipais, sendo facultada a associação de unidades federativas para a criação de autarquias. A última linha até que tá certa, sendo facultada a associação de unidades federativas para a criação de autarquias. Beleza. Porém, não existe autarquia interestadual. Não existe, beleza? Por isso o item ele está falso. Segundo item. As agências reguladoras possuem natureza jurídica de autarquias de regime especial. São pessoas jurídicas de direito público com capacidade administrativa, aplicando-se a elas todas as regras das autarquias. Bonitinho, como eu falei para vocês no Resumex, está certíssimo. Um conceito para vocês aí de agência reguladora. Agora o outro item. A título de exemplo, citamos as seguintes autarquias. Ele só está dando exemplo de autarquias. Banco Central do Brasil e o INSS são autarquias federais. Então, quarta questão, letra D é o correto. Agora a gente vai para atos administrativos. Isso daqui vai despencar na prova de vocês, tenho nem dúvidas. Não tem como não cair. Sempre cai. Quinta questão. É a retirada do ato administrativo, ou seja, o desfazimento do ato administrativo em decorrência de sua invalidade, reconhecida judicial ou administrativamente. Só tem um desfazimento do ato, que pode ser reconhecido tanto judicialmente como administrativamente, que eu já disse para vocês lá no Resumex, preservando-se os direitos dos terceiros de boa-fé. Esse desfazimento do ato é a anulação, que pode ser feito tanto na via administrativa como por provocação no Poder Judiciário. Então, letra correta, item C. Sexta questão. Agora a gente vai falar dos atributos do ato administrativo. Bora. Assinale a alternativa que apresente atributo do ato administrativo, pelo qual o ato administrativo deve corresponder previamente definidas pela lei como aptas a produzir efeitos, garantindo que a administração pública não venha agir absolutamente de forma discricionária, presente somente nos atos unilaterais. Aqui é uma pegadinha, que você poderia até errar essa questão. Porque é o seguinte, ele quis te pegar aí no seguinte. Você poderia marcar a letra E, legalidade. Porém, ele está falando de atos administrativos, entendeu? Não necessariamente ele está falando de princípios da administração pública. Então, como ele está falando de atos administrativos, o item correto é o item D, de dado, tipicidade. Se ele estivesse falando de princípio, seria legalidade. Até que a gente viu no Resumex que o atributo, a característica dos atos administrativos que está ligado à legalidade é a tipicidade. Tem que estar previsto em lei para poder acontecer. Lembrando que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Por isso que eu digo e repito para vocês, o Resumex é um excelente material de reta final, principalmente para você que vai fazer essa prova agora, no dia 27 de agosto, a prova da PEMERG. Se liga, perde tempo não, o link vai ficar na descrição do vídeo e a aula vai ficando por aqui, pessoal. O vídeo ele foi extenso, eita que a cadeira fez barulho aqui agora, eu tô suada só de gravar esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês e vocês vão acertar as questões de direito administrativo que cair na prova de vocês sobre esses tópicos, e essa é a minha intenção. Então não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo e aqui passando na tela
do vídeo que eu gravei para a PEMERG, de como você pode estudar nessa reta final em menos de 30 dias, como é que você vai se organizar nos estudos, como é que você vai estudar, o que eu vou estudar. Eu deixei nesse vídeo bonitinho, explicadinho para você. E é isso, até o próximo vídeo.